Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença aqui na Assembleia Geral da Exoc Brasil, né, desse ano de 2023. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Estão vendo? Sim, claro. Sim. Ok, muito bem. Então tá, então aqui está a nossa ordem do dia, né, a prestação de contas do capítulo para o exercício de 2022, né, depois nós temos a conclusão do processo eleitoral de 2023 e no final assuntos gerais, dependendo do interesse dos presentes. Então a primeira providência que nós temos que tomar, como sempre, na Assembleia Geral é proceder à escolha do presidente e do secretário desta Assembleia Geral. Então, se vocês estiverem de acordo, para facilitar os procedimentos aqui, eu me ofereço para ficar como presidente da Assembleia Geral e a Raquel está se oferecendo para ficar como secretária da Assembleia. Se todos estiverem de acordo, né, nós continuamos assim. De acordo. De acordo. De acordo. Obrigado. Então tá. Então, feita a escolha do presidente e do secretário, vamos passar para o primeiro ponto da nossa pauta, que é a prestação de contas financeira, né, do exercício de 2022. Eu lembro que essa é a prestação de contas financeira, uma exigência do Estatuto, né, que se faz todos os anos, sempre na Assembleia Geral, e que, fora isso, nós temos o relatório anual de atividades, que já foi divulgado, né, questão de uma semana atrás, né, está no nosso portal, foi mandado para as nossas listas também, né, e lá tem uma descrição mais das atividades técnicas e políticas que foram executadas, né, pelo capítulo no ano passado. Nós, ali nos assuntos gerais, depois, eventualmente, podemos conversar um pouco sobre as atividades do ano passado e um pouco do que se prevê para o próximo ano, né, se for o interesse de vocês. Então, vamos começar com a prestação de contas financeira, né? Eu vou apresentar aqui alguns números básicos, né? Não é todo o detalhe, obviamente, da prestação de contas, e depois, na sequência, o Conselho Fiscal, né, vai emitir o seu parecer, né? O Conselho Fiscal já recebeu por antecedência, né, todas essas informações contábeis, financeiras do ano passado. Nós temos uma pasta compartilhada na nuvem, né, que os membros do Conselho Fiscal têm acesso a ela, em que tem lá todos os comprovantes, todas, né, notas fiscais, recibos, enfim, né, faturas, né, comprovantes de transferências bancárias, né, extrato bancário e assim por diante. Então, o Conselho Fiscal, com essas informações todas, né, preparadas, né, em grande parte pela empresa que nos dá assessoria contábil, que é a Balancet, que há anos presta esse serviço para o capítulo, né, então o Conselho Fiscal pode emitir seu parecer. Então, esses aqui são alguns números básicos, né? Quando a gente iniciou 2022, nosso saldo, nós temos uma única conta bancária, né? O saldo bancário era de R$298 mil, arredondando, né? E terminamos o ano em 31 de dezembro agora com R$180 mil. Então, um resultado líquido negativo de 118 mil já vai ficar claro um pouquinho mais adiante, né? Porque nós tivemos esse resultado líquido nesse valor. Né, foi um total de receitas, né, de entradas na nossa conta bancária de R$457 mil e um total de despesas, né, de saídas da conta de R$575 mil. Tá? Bom, então, quais são as nossas receitas, né, que nós tivemos nesse ano passado? A anuidade dos membros individuais, né, votantes, né, que são os pagantes, é um valor pequeno, né, são R$2.637, tem uns quebrados aí, porque eventualmente quem pagou por DOC ou alguma coisa, né, teve aí alguma taxa que foi cobrada do banco, então não deu o valor redondo, mas, né, em princípio são R$60 para cada um dos membros. A gente terminou no fim do ano com cerca de 50 membros votantes adimplentes, né, que haviam pago a sua anuidade ao longo do ano passado. Aqui tem parte dos pagamentos de anuidades de 2022, que foram feitas lá no início do ano, e já um pouco também de anuidades de 2023, membros que anteciparam o pagamento no mês de dezembro. Depois nós tivemos anuidades de membros organizacionais, que pagaram no ano passado, né, R$16 mil, foi o Twitter Brasil, que teve um pagamento de R$10 mil, o NIC BR, que foram R$5 mil, né, são diferentes categorias, e a Associação Giga Candanga,
do Distrito Federal, né, que foram R$1.000. Depois nós recebemos da Internet Society Global R$16.443, na verdade, $3.500, né, que é um apoio financeiro que a Internet Society concede aos capítulos que estão em boa situação, né, que estão executando suas atividades administrativas, técnicas, em dia com suas obrigações financeiras. Então, a gente recebe esse pequeno auxílio de $3.500, que ajuda a pagar despesas administrativas em geral. Depois nós tivemos 3 auxílios financeiros da ISOC Foundation, né, a fundação que foi criada pela Internet Society em questão de 3 anos atrás, né, o que deu um total de R$172 mil. Né? A parcela maior foram $24.500 para um projeto em soberania digital que nós estamos executando em parceria com o CEP, né, da FGV de São Paulo. Esse projeto iniciou no mês de outubro, né, e vai se prolongar ainda até a metade de 2024. Tá? Então, essa é a primeira metade do total, e há uma outra parcela idêntica de mais $24.552 que vai ser repassada para o projeto no próximo ano. Depois nós tivemos 2 auxílios de $5.000 cada um para a realização de eventos em parceria, né? Um deles foi um evento do Instituto Bem-Estar Brasil, né, em parceria com o capítulo, sobre, né, políticas de inclusão digital e redes comunitárias, que foi realizado em São Paulo em novembro, e um auxílio do mesmo valor, de $5.000, para um evento da organização DataLab e outras organizações, também em parceria com o capítulo, que foi o CryptoFunk, né, realizado na favela da Maré, né, em novembro também. E depois o auxílio maior foi um total de $50.000, que veio em várias parcelas, né, do WhatsApp, que é um auxílio para a Aliança pela Criptografia da América Latina e Caribe, né, é uma aliança pela criptografia na qual o capítulo tem um papel bastante protagonista, né? A gente é uma das entidades que lançou essa proposta, né, e a gente dá um apoio administrativo financeiro para a aliança, recebendo os valores que são repassados pelo WhatsApp e depois, né, repassando o valor para a entidade que é sediada na Argentina, que faz a Secretaria Executiva da Aliança e que então recebe através de nós esse auxílio do WhatsApp. Tá, então essas foram as receitas principais. Né, as despesas, né, na verdade, todas esses auxílios que vêm da ISOC Foundation ou do WhatsApp também, né, na verdade, eles são para projetos que a gente tem em parceria com outras entidades e esses auxílios são repassados na íntegra para essas entidades parceiras. Então, na verdade, o valor recebido do WhatsApp ele é repassado na íntegra para o IDDLAC, que é essa organização sediada na Argentina, que faz a Secretaria Executiva da Aliança. Tá? E nós repassamos a eles, no ano passado, um valor maior do que a gente recebeu do WhatsApp em 2022, porque nós ainda tínhamos um saldo do auxílio recebido em 2021, que não foi possível, por questões administrativas, repassar inteiramente em 2021, foram R$148 mil que a gente repassou a mais, né, que era um valor recebido no ano anterior. E isso explica, em grande parte, aqueles R$118 mil que eu mencionei antes, né, de saldo negativo desse ano, porque, na verdade, teve aqui R$148 mil repassados de um auxílio que era lá de 2021. Tá? Então, uma receita anterior que foi repassada em 2022. Depois, os repasses para o Instituto Bem-Estar Brasil e para o DataLab, para aqueles 2 eventos que eu já mencionei. Nós pagamos, né, um bocado de impostos, né, imposto de renda, IOF e ISS, relativos aos envios de recursos para o exterior, né, especialmente para o exterior, né, foram R$80 mil. Né, isso tinha muito a ver com o tipo de fatura que essa organização, o IDDLAC, estava emitindo para nós, que exigia o pagamento de imposto de renda bastante alto aqui no Brasil. Isso agora se espera que tenha sido corrigido, eles conseguiram organizar de outra maneira lá a organização lá na Argentina, e a gente espera pagar impostos menores a partir de agora, se continuar a aliança, né, o valor sendo repassado através de nós. Depois nós tivemos R$30 mil, também é um auxílio recebido em 2021, que estava na nossa conta bancária, mas que só foi pago em 2022,
de legendagem e tradução de entrevistas feitas de um curso online que nós organizamos em parceria com o CEP da FGV em 2021. Isso foi um auxílio que a Internet Society deu para fazer essa tradução e legendagem para o espanhol e para o inglês, para poder divulgar na região da América Latina, né, para os membros de outros países da região. Depois, outras despesas, né, R$11 mil para o profissional de comunicação que a gente tem, né, uma freelancer para fazer as postagens nas redes sociais, notícias no nosso portal e assim por diante. O valor pago anualmente para a nossa empresa de assessoria contábil, né, R$7 mil, patrocínios que nós concedemos ao IRIS e ao IPREC para organizar o seminário em privacidade das comunicações, investigações e direitos, foi realizado em Recife, no início de dezembro. Depois, hospedagem do portal e das nossas listas de e-mail, né? Esse valor parece meio alto, mas é porque a gente já antecipou, a gente começou a pagar esse serviço agora em 2022 e a gente antecipou pagamentos já para 4 anos. Depois, tarifas bancárias diversas, né? Serviços de administração diversos também, e brindes, né? Que a gente confeccionou e que distribuiu durante o nosso encontro anual, né? Que foi realizado em Natal, né, lá no dia 0 do Fórum da Internet no Brasil, no último dia de maio. Essas foram as despesas todas, né? E aqui tem uma comparação entre as entradas de 2021 e de 2022. Né? Em 2022 as entradas foram menores, mas principalmente porque foram menores os patrocínios recebidos de fora, né? Então deu um valor de entradas um pouco menor. E as saídas foram bem maiores, né, do que no ano anterior, né? Tinha sido 323 mil no ano anterior, 2021, foi 575 mil agora, mas, como eu falei, especialmente por aquelas duas circunstâncias, né? Aqueles 148 mil a mais do WhatsApp, que foi repassado só nesse ano, e também os R$30 mil que entraram da Internet Society para os pagamentos daquele serviço de legendagem de vídeos, que também foi recebido em 2021 e pago em 2022. Isso explica, em grande parte, essa diferença no total das saídas e do saldo bancário. Bom, esses são os números. Eu não sei se alguém quer fazer alguma... Eu estou compartilhando a tela e eu não consigo enxergar aqui o chat. Não sei se tem algum comentário ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Por enquanto, não há comentários no chat sobre a apresentação, mas... Então, eu vou parar de compartilhar aqui e repassar agora, então, né, viria o parecer, né, do nosso Conselho Fiscal. Eu vejo que a Natália e o Guilherme estão aqui conosco, né, que são membros do Conselho Fiscal. Então, Natália e Guilherme, não sei como é que vocês querem fazer. Não sei se vocês querem apresentar alguma coisa por escrito, querem compartilhar a tela ou querem fazer só verbalmente. Compartilhar a tela, se possível, acho que seria então, bom, Tá, eu vou te dar, então, para ti, Natália. Tá bom, que aí eu mostro e aí eu e o Guilherme vamos apresentando Perfeito. ponto a ponto, né? Já tá. Tá. Ainda não tá, não. Peraí, te coloquei como co-host aí. Vê se tu consegue compartilhar a tela agora. Agora sim. É isso aqui. Pronto. Acho que agora vamos começar lá do começo, né? Esse aqui é o nosso parecer, né? É um parecer, a gente usou mais ou menos a estrutura que a gente usou no ano passado, até para fazer um comparativo, né? Em relação a como a gente tem evoluído essa questão das contas, né? Então, a gente utilizou esse como base e usou os mesmos itens e fomos avaliando, né? Para ver se esse ano as questões que a gente tinha apontado como observações de melhoria, né, do ano anterior, se elas foram endereçadas. A gente percebeu que a maioria dos itens ainda não conseguiram ser incorporados, né, mas a gente vai apontar isso, né, ponto a ponto. Primeiro, a gente tem no item 1 algumas recomendações que foram apresentadas, né, no exercício anterior, com anotações em relação se elas já foram incorporadas, né, nesse novo exercício, ou aquilo que não foi também incorporado, além de novas recomendações que a gente identificou esse ano, sempre, né, tendo em vista essa
essa ideia de ir aprimorando e dando cada vez mais transparência às contas do capítulo brasileiro da ISO, né, que eu acho que é uma coisa bem importante. A gente já avançou bastante, né, nos últimos exercícios em relação a isso, mas claro que a gente sempre tem que ter, né, a ideia é sempre dar aí novas recomendações para que a gente continue sempre aprimorando essa parte em relação às contas, tá? Então, não sei se o Gui quer, você gostaria de falar agora, Gui, de repente, essa parte aqui? Posso falar. Boa tarde, pessoal. A gente, como a Natália falou, a gente voltou nos pontos do ano passado e estamos anotando, né, aqueles pontos que a gente entendeu que não foram resolvidos, não foram ainda contemplados, outros que foram contemplados e a marcação que a gente está aqui em vermelho e verde. Temos pontos mais simples, né? A gente colocou, por exemplo, esse primeiro de uma nomeação dos meses, na organização das pastas de gastos. Acho que primeiro ressaltar, né? A gente teve um avanço bastante significativo, né, do ano anterior para esse, em relação a essa organização mesmo dos dados e esse fornecimento de documentos que ajudam a gente, enquanto Conselho Fiscal, a entender a natureza dos gastos. Mas, para além disso, como a gente falou, alguns pontos que entendemos que podem ser endereçados ainda. Acho que o primeiro que eu queria destacar aqui, além desse que eu falei dos numerais, né, na nomeação dos meses, que é uma coisa simples, mas é a categorização dos gastos. Acho que isso é bastante positivo para a gente conseguir compreender as categorias maiores, né, de como esses gastos são feitos. Até o professor agora, nesse resumo, conseguiu colocar para a gente de uma forma até um pouco mais explícita do que está no próprio balancete, a natureza dos gastos mais gerais da organização. Isso é importante para os membros, importante também para o Conselho Fiscal. A gente entendeu que ainda falta, principalmente, eu vou mesclar aqui um pouco, porque aí, enfim, a gente não está há muito tempo, mas a gente entendeu que ainda, de forma geral, a gente pode avançar no sentido de ter, de fato, uma identificação dos gastos a partir dos projetos a que eles estão conectados, e também a partir da natureza se administrativa, se é uma natureza enfim, que acho que é um pouco do que o professor acabou trazendo nessas categorias que ele citou agora antes da gente começar a falar. Então, por exemplo, a gente entende que no balancete a gente ainda não consegue identificar, por exemplo, a origem e o destino de alguns dos recursos que estão ali, ou a natureza de alguns recursos. Então, acho que uma das nossas recomendações é que a ISO aqui continue avançando no sentido de detalhar melhor esses gastos. Eu sei que isso é um tempo de trabalho, que numa equipe pequena isso pode acabar ficando um pouco dificultado, mas isso é importante não só para o Conselho Fiscal, mas também para, eventualmente, os membros. Então, a gente colocou, por exemplo, quando possível, sempre detalhar o motivo dos gastos, principalmente aqueles que são mais atípicos ou quando não estão ligados a um projeto específico, que é uma coisa muito óbvia. Então, por exemplo, o professor levantou aqui a questão do servidor, né? Que houve, de fato, um gasto significativo de servidor mais do que no anterior. O gasto está ali discriminado, mas a natureza desse aumento não está explícita para o Conselho Fiscal. Então, é o tipo de informação que, para a gente, torna um pouco difícil fazer essa avaliação de se houve algum tipo de gasto que vale a pena a gente fazer uma consideração sobre ele, ou se não. Então, continuar detalhando esses gastos é importante. Então, a natureza desses gastos, a razão pela qual eles aconteceram, e sempre que possível os projetos a que eles estão ligados. A gente sabe, né, que vários dos projetos estão mais conectados com esse repasse mais direto de recursos, e acho que é um outro ponto mais específico que acho que a Natália talvez possa complementar, do que a gente está colocando em relação a essa parte de natureza. Mas aí eu acho que o último ponto que tem, antes de passar para a Natália, também a gente citou isso no ano passado, e acho que vale a importância citar também esse ano, que é positivo que a gente tenha uma sincronicidade entre o balancete da contabilidade e esse balanço financeiro mais do dia a dia. Então, por exemplo, nas nomenclaturas de categorias, sempre que possível utilizar as mesmas, porque aí para a gente, por exemplo,
fazer esse link entre uma coisa e outra fica mais fácil. Inclusive, considerando, né, que somos o Conselho Fiscal, mas não temos um conhecimento de contabilidade tão avançado a ponto de poder identificar de cara algumas das informações que estão, por exemplo, no balancete da contabilidade. Acho que pode subir um pouquinho, Nath, por favor. Aqui. Acho que tem essa parte específica dos projetos. Eu não sei, Nath, se você quer falar sobre isso mais especificamente. Sim, eu gostaria de complementar. Isso aqui é um dos pontos que a gente colocou como um dos mais importantes de recomendação, né, para os próximos exercícios, que seria prestações de contas relativas aos projetos. A gente entende que a ISOC realiza muito, né, a ISOC Brasil realiza muitos projetos em parceria, ou na verdade, muitas vezes faz o repasse integral, né, desses recursos para parceiros executarem um projeto, como, por exemplo, o CEP ou outros, né? Mas que seria importante colocar como parte dessa parceria com essas outras entidades, uma forma de que eles apresentassem também relatório das atividades que eles executaram nos projetos e também um descritivo aí, um balanço financeiro, né, do uso dos recursos, porque a gente entende que, como, né, em tese, é o nome da ISOC Brasil que está, né, como à frente do projeto, é uma coisa que pode ter um risco envolvido se a gente não tiver essas informações com a gente, né, então não sei, no futuro, de repente, né, aparece aí alguém querendo contestar alguma coisa e a gente não tem esses documentos arquivados, né? Então seria bem importante. Eu vi que a Juliana levantou a mão também, acho que ela quer complementar alguma coisa em relação a isso. Obrigada, Nath. Olá, pessoal. Desculpa entrar atrasada aqui, me confundi com o fuso horário. Mas acho que esse ponto que a Nath falou é bem importante. Acho que esse é um dos principais pontos de recomendação que a gente trouxe. E acho que uma coisa que valeria a pena pensar também é na inclusão desse relatório de atividades ou dessa prestação de contas pelas entidades terceiras como uma parte intrínseca mesmo do processo de repasse de recursos pela ISOC Brasil. Então, de ficar condicionado o repasse dos recursos à apresentação desse relatório financeiro enfim, da descrição das atividades com os valores destinados a cada uma delas, para que isso não tenha que ser pedido toda vez, para que as organizações já saibam que elas têm que apresentar esse relatório ao final da entrega, né, do projeto ou de qualquer atividade que elas estejam realizando. Isso é até um ponto de recomendação que a gente coloca ali, mas, enfim, a gente colocou tudo em vermelho, mas a ideia é só ressaltar a importância disso para a própria, enfim, credibilidade financeira da ISOC Brasil, para que se um dia alguém vier questionar o que foi feito com essas verbas, a organização se respalde, né, por documentos entregues pelas entidades terceiras, mas como uma segurança mesmo, de que esses recursos estão sendo usados da forma como previstos. Enfim, é só isso. Isso. Aqui as certidões a gente não recebeu também esse ano, apesar da gente ter visto que todos os impostos eles foram recolhidos, eles estão nas pastas realmente, né? O PI, os DARFs estão lá, né? Mas seria interessante também ter sempre a cada final de exercício sempre gerar as certidões, né, de certidões negativas de débitos, né, sempre ter isso para arquivar mesmo e manter isso dentro das pastas, né, até como uma forma de segurança também, né. Que mais? A coisa do relatório anual, a gente viu que tem agora o relatório anual, né, de atividades. Ficou bem interessante. A gente viu que apenas um dos projetos em parceria está lá contendo qual foi o gasto, né? Qual foi o montante envolvido, né? E que os outros carecem dessa informação. Então, a gente sugere que para todos, né, os diversos projetos e ações, né, com parcerias que estejam discriminados isso, né? Novas recomendações. Gui ou Ju, querem falar um pouco sobre as novas recomendações? Posso falar? Valeu, dona Totira.
Opa. Eu estou com o microfone ligado aí. É, Bom, eu acho que o primeiro ponto é isso que eu acabei de falar, né, de inclusão no processo de repasse de recursos, essa obrigatoriedade de prestação de contas e apresentação de algum relatório de atividades, para que isso fique arquivado lá na pasta e toda vez que isso precisar ser consultado, seja de fácil acesso pelo Conselho Fiscal ou qualquer outra pessoa, para fins de transparência. Outra coisa que a gente recomendou, a gente sabe que a maior parte das atividades da ESA Brasil é feita de forma voluntária, que muitos membros têm outras atividades paralelas, então a gente sabe que é difícil, às vezes, dedicar, enfim, muito tempo à apresentação das contas e todo esse processo, né, de prestação de contas. Então, o que a gente recomenda é, se houver disponibilidade de verba, contratação de algum serviço, nem que seja freelancer ou por tempo determinado, para auxiliar nesse processo, para que isso seja feito, enfim, com uma ajuda de alguma pessoa especializada na área e que também não sobrecarregue tanto os membros da AISO que já dedicam o seu tempo de forma voluntária. A gente colocou também como recomendação que, ao final de cada exercício, exista algum tipo de informe do Conselho para o Conselho Fiscal de quais iniciativas foram feitas para reduzir gastos, por exemplo, com licença Zoom ou taxas bancárias, para ter uma visibilidade do que melhorou em relação enfim, a esse tipo de custo fixo de um ano para outro. E, de novo, acho que um ponto que o Guilherme já trouxe, que é do detalhamento dos gastos no balancete, né? É muito difícil bater a planilha de gastos com o que está no balancete, porque as descrições, enfim, as categorias estão nomeadas de uma forma diferente, então é difícil ter uma visibilidade completa de onde foi cada recurso, por que eles foram utilizados para uma coisa e por que o valor foi aquele. A gente tem, por exemplo, alguns casos em que tem uma remessa de um valor e depois tem uma outra remessa com o mesmo destino, com um valor 4 vezes maior. Não dá para entender por que que tem duas remessas de valor tão diferente para a mesma pessoa ou para a mesma entidade. Aí tem alguns exemplos aqui, o Hostinger, por exemplo, que teve uma remessa de R$150 e depois uma de 4.000, e a gente não dá para entender se a primeira é só um sinal e depois é o valor total, só dá um tipo de detalhamento maior para esse tipo de caso, porque fica muito difícil para o Conselho Fiscal entender por que tem uma divergência tão grande nesses valores. A mesma coisa em relação a esse exemplo aqui do Zoom, que tem um pagamento da licença, mas depois tem um recolhimento de várias DARFs, a gente não entendeu por que tem um recolhimento de imposto. Para a gente que não é da área, né, da área contábil, é um pouco difícil identificar o porquê de determinados pagamentos. E acho que é isso, em termos de novas recomendações. Uhum. Nath, você quer ler o parecer? Sim, a gente lê aqui o parecer. O parecer é que as contas estão aprovadas, com a ressalva de envio ao novo conselho que será eleito, né, hoje, ainda durante o primeiro semestre de 2023, das prestações de contas dos projetos executados pelas entidades parceiras e inclusão de maior detalhamento na descrição dos gastos, informando principalmente o motivo por trás da transação ou projeto que está relacionado. Então, a gente, né, a Juliana e o Guilherme, a gente aprova as contas com essas ressalvas, né, que seriam as principais recomendações nossas neste momento a serem implementadas ainda no exercício atual, né, que se inicia. Então, acho que é isso, não sei se alguém quiser qualquer outra informação do Conselho Fiscal, estamos aqui à disposição. Obrigado, Natália, Juliana, Guilherme, pelo parecer cuidadoso, detalhado, né? Como vocês disseram, né, já no ano passado, o Conselho Fiscal tinha feito uma série de recomendações, a gente procurou atendê-las, né? E talvez, né, não seja o caso agora de nós entrarmos aqui, né, incomodar todos os demais membros da Assembleia Geral com uma discussão de cada um desses pontos aqui. Eu acho que até né, mesmo que o Conselho Fiscal atual, né, esteja terminando seu mandato dentro de alguns poucos minutos, né, que a gente possa talvez ter uma reunião com vocês em algum momento posterior, né, e talvez até junto com a presença do novo Conselho Fiscal, né, acho que seria interessante para que a gente possa discutir alguns desses itens, né, para que fique claro exatamente. A gente procurou atender na medida do possível todas as recomendações que vocês já tinham feito no ano passado, acreditou que tinha atendido a maioria delas,
né? E então, talvez seja necessário realmente essa conversa para que a gente possa entender melhor algumas demandas, né? E de que qual é a melhor maneira que a gente poderia como é que eu poderia atender essas sugestões de vocês para melhorar a transparência do processo, né? E a própria explicabilidade dos dados que a gente, né, entrega para vocês, né? Nenhum de nós, nem nós aqui na diretoria, nem vocês, né, somos especialistas em contabilidade e às vezes a gente também tem essa dificuldade, né? Tem uma terminologia nos balancetes que a empresa de assessoria contábil faz, porque ela legalmente é obrigada a usar aquela terminologia, né? E o mapeamento para aquelas despesas que aparecem lá na prestação de contas nem sempre é imediato, né? Algumas, eu faço apenas uma ou outra observação que me parece mais relevante em relação aos auxílios que vêm da Internet Society e da ISOC Foundation. Se nós repassamos esse recurso para alguma outra entidade, esta outra entidade necessariamente faz uma prestação de contas detalhada, porque, na verdade, quem presta contas, quem é responsável pelo recurso perante a ISOC ou a ISOC Foundation é o capítulo, não é a entidade parceira. O contrato da ISOC, o grant, é concedido para o capítulo, e não, por exemplo, para a FGV, né, ou para o Instituto do Bem-Estar Brasil, ou para quem quer que seja a entidade parceira que está junto conosco naquela atividade ou evento, ou naquele projeto. E nós temos a obrigação de fazer prestação de contas financeira ao final de cada uma desses projetos ou auxílios que a gente recebe. E isso, portanto, o capítulo, sim, recebe dessas entidades parceiras o detalhamento das despesas que foi feito e a gente presta contas desses valores, né, para a ISOC e para a ISOC Foundation. Talvez seja uma questão apenas de colocar melhor naquela pasta nossa compartilhada na nuvem, aonde está essa informação. Mas a informação existe e, sim, nós recebemos das entidades parceiras a prestação de contas. Porque essa prestação de contas nos é exigida pela ISOC e pela ISOC Foundation. Tá? Então, a prestação de contas existe, sim. Tá? Mas concordo, né? É uma questão de, talvez, ter os documentos certos nos lugares certos para que todas as coisas fiquem adequadamente visíveis, né? E devidamente explicadas. Tá? E depois há uma série de recomendações que vocês fazem, né, para melhorar a compreensão dos dados todos, e eu concordo, acho que a gente pode sempre procurar melhorar. Não sei se nós teríamos condições de contratar uma assessoria de alguém com recursos, né, os nossos recursos livres, que a gente pode usar para despesas em geral, são poucos, na verdade. A maioria dos recursos que a gente consegue são de auxílios, né, que vêm da ISOC Foundation ou de outros, e que são 100% comprometidos com a atividade de um projeto, de um evento. Né? Não tem lá dentro uma margem que a gente possa tirar como taxa administrativa para nós, para pagar esse tipo de despesa. Então, isso é um problema para o tipo de funding, né, que a gente tem recebido usualmente. Né? O único dinheiro livre que a gente recebe, de fato, é aquele admin funding da ISOC, né, que são $3.500, deu R$16 mil no ano passado. Não é muita coisa, só pegar o valor pago para nossa freelancer de comunicação e para a empresa de assessoria contábil já passa desse valor. Né? E a gente paga a assinatura do Zoom, paga outras coisas também. Enfim, já nossos recursos livres, e tem o dinheiro das anuidades dos membros, que também é um dinheiro livre, mas que também é um valor pequeno. Né? Então, a gente não tem muita... Na verdade, apesar de dizer que tem R$500 mil na conta bancária, o capítulo é uma entidade pobre. Nós não temos uma grande verba para fazer atividades que a gente gostaria. Né? A gente gostaria muito de ter um gerente, né? Alguém que cuidasse de toda a parte administrativa e financeira, dedicado, sei lá, nem que fosse, né, metade do tempo, 20 horas por semana, para cuidar de todas essas coisas, que poderia preparar uma prestação de contas muito mais detalhada, segundo as recomendações de vocês. Mas, enfim, acho que a gente ainda não chegou numa situação de ter um dinheiro para poder fazer esse tipo de... Né, poder pagar esse tipo de profissional. Mas, enfim, deixo a palavra aberta aí para quem mais quiser fazer comentários sobre a prestação de contas e o parecer do Conselho Fiscal. Se não,
eu, né, como encaminhamento, né, eu volto a dizer, eu gostaria então muito, né, Natália, Juliana, Guilherme, da gente poder conversar em algum momento, até para entender bem exatamente aquelas várias recomendações de vocês. Se por acaso alguém do novo Conselho Fiscal que vai ser eleito agora puder participar, seria melhor ainda, né, para que a gente realmente possa tentar encaminhar, avançar mais ainda nesses aperfeiçoamentos que vocês, com toda a razão, estão cobrando do capítulo. Tá? Agradeço o parecer do Conselho Fiscal, e aí, segundo o Estatuto, né, nós temos essa obrigação, como Assembleia Geral, né, os presentes, de avaliando, né, as informações prestadas pela diretoria, e especialmente o parecer do Conselho Fiscal. No fundo, é aprovar ou não o parecer do Conselho Fiscal. Então, é nessa sequência que as coisas acontecem, né? O Conselho Fiscal dá um parecer e a Assembleia aprova ou não aprova o parecer do Conselho Fiscal. Então, se ninguém tem nenhuma outra observação a fazer, eu vou colocar em votação, então, né, o parecer do Conselho Fiscal, perguntando aos membros presentes aqui da Assembleia Geral se estão de acordo com a aprovação do parecer. Né, se alguém tiver alguma objeção, algum voto contrário, ou quiser se abster, por favor, se manifeste, senão, não havendo observações de ninguém, eu vou considerar que todos os presentes estão de acordo com a aprovação do parecer. Flávio, se me permite só Pois não, uma Raquel. questão de linguagem, né? Não só o Sim. parecer, mas a aprovação das contas. Sim, aprovação das contas, do parecer que aprova as contas, sim. Isso. Ok? Então tá. Então, não havendo observações em contrário, nem votos, né, nem abstenção, pedidos de abstenção ou de explicações adicionais, nós consideramos aprovado o parecer do Conselho Fiscal e, com isso, aprovadas as contas do capítulo do ano de 2022. Tá? Bom, vamos então avançar para o segundo ponto da nossa pauta, que é a eleição. Deixa eu achar aqui o meu. Está aparecendo minha tela? Sim. Sim, obrigado. Então, nós temos, né, vamos concluir o processo eleitoral, né, nós temos duas posições em aberto na diretoria, né, está terminando os mandatos da Poliana como diretora administrativa e da Giovana como diretora financeira, e nós tivemos, para essas duas posições, essas candidaturas que estão aí, né, para a diretoria administrativa, o Rodrigo Cardoso Silva e o André Lucas Fernandes. E para a diretoria financeira, uma única candidata, que é a Giovana, candidata. E nós temos também o final do mandato do atual Conselho Fiscal, né? A Natália, a Juliana e o Guilherme. Né? O Conselho Fiscal são mandatos de 2 anos, né? Não de 3. E nós tivemos 4 candidaturas, né? O Flávio Tengianai, João Araújo Monteiro Neto, a Poliana Valente e o Tobias Prado Moura. Tá? Então, né, foram encaminhadas, né, como todos os anos nós temos feito, né, nós encaminhamos cédulas de votação online na sexta-feira passada, né, então houve um período de 27 de janeiro até hoje, 3 de fevereiro, para que todos pudessem votar de forma online, e, como sempre, a gente permite, né, que os votos sejam recebidos até esse último momento, né, antes da gente proceder à apuração final dos votos. Então, se algum dos presentes, né, habilitado a votar ainda não depositou seu voto na urna, né, usando a cédula eletrônica que foi enviada, por favor, o faça agora, e a gente vai encerrar a votação
tá? E proceder à apuração dos votos, né? Que é um sistema, né, inteiramente online, né? Já usado o mesmo sistema já há alguns anos pelo capítulo, tá? Então, não havendo mais nenhuma, não, aparentemente nenhum outro voto foi recebido, nós vamos então encerrar nesse momento, né? 2h55, né? Encerrar a apuração, a votação e proceder à apuração dos votos. Ok? Então, né, a comissão eleitoral, né? Por coincidência, né? O presidente da comissão eleitoral sou eu mesmo, né? E fazem parte da comissão eleitoral também a Raquel, o Pedro, que está aqui, o Luan e a Natália, que também está aqui, né? E então nós vamos... Bem, fechei então a urna, né? E a contagem dos votos é automática, né? E automaticamente a gente já tem as totalizações aqui. Foram 39 votos recebidos, né? Nós tínhamos 55 votantes habilitados entre membros individuais e membros organizacionais. São 3 membros organizacionais que estavam habilitados para votar e 52, eu creio, membros individuais. Então, no total eram 55 e nós recebemos 39 votos, né? Esses são os números, né? O nosso número de membros votantes é pequeno, né? Nós temos aí pouco mais de 60 membros votantes cadastrados no capítulo, dos quais 50 e poucos, né, estão adimplentes, pagaram suas anuidades, né? E poucos, né? 3 membros organizacionais que estão adimplentes atualmente, né? E que podem votar. Então, né, a nossa base eleitoral é pequena. Então, eu vou então mostrar o resultado final da apuração aqui, né? Vou compartilhar a tela. Só um momentinho, deixa eu me achar aqui. Aqui está. Estão vendo? Sim, estamos. Sim, então tá. 195 votos, porque são 39 pessoas e cada uma delas depositou 5 votos na urna, né? 39 vezes 5, 195 votos recebidos para as várias posições em aberto. Então, são 39. A totalização, né, para diretor administrativo são 39, para diretora financeira, 39. Então, para diretor administrativo, o André Lucas Fernandes recebeu 22 votos, Rodrigo Cardoso Silva, 15 votos, e houve 2 abstenções. Para a diretoria financeira, a Giovana Michelato Almada recebeu 37 votos e tivemos 2 abstenções. E para o Conselho Fiscal, o total de votos, né, cada pessoa votou em 3 nomes, então é 39 vezes 3. Né, tivemos Flávio Kengianai com 30 votos, Poliana Rigon Valente com 29, João Araújo Monteiro Neto com 18 e Tobias Prado Moura com 16. E, além disso, 24 abstenções. Então, dados esses números, né, nós consideramos, né, eleitos, né, o André Lucas Fernandes para diretor administrativo, a Giovana Michelato Almada para diretora financeira e Flávio Kengianai, Poliana Rigon Valente e João Araújo Monteiro Neto para o Conselho Fiscal. Eu quero, né, em nome da Comissão Eleitoral e da diretoria do capítulo, agradecer imensamente, né, a todos que se candidataram e quero agradecer especialmente aqueles que não foram eleitos, né, agradecer o interesse em ajudar o capítulo, em participar. Tenho certeza, né, que há muitas outras oportunidades para continuar apoiando o capítulo nas suas atividades, e eu espero que vocês, né, continuem, né, interessados e atuantes junto do capítulo, né, e parabenizar os eleitos, né, cujos mandatos começam a partir do dia 5 de fevereiro, né, próximo domingo, né, quando se completa o mandato dos atuais ocupantes dessas posições. Agradecer aos que saem, né, a Poliana, que deixa o cargo de diretora administrativa, né, e aos 3 membros do Conselho Fiscal, a Natália, a Juliana e o Guilherme. Muito obrigado pela atuação de vocês.
né, e pelo apoio ao capítulo nesses últimos anos. E também para vocês do Conselho Fiscal, tenho certeza, né, que vocês vão continuar interessados e apoiando o capítulo de outras maneiras. Muito bem. Algum Parabéns. comentário? Pois é, por favor, a palavra está aberta para quem quiser fazer qualquer observação ou comentário em relação às eleições. Carlos Afonso aqui, parabéns. Eu acho que o capítulo está em muito boas mãos. Eu gostei até do rigorismo com que o Conselho Fiscal trata as contas. Parece um empreendimento gigantesco. Nós somos pequenos, mas somos sérios. Estão pensando o quê? Né? Então, muito bom, tudo isso muito bom. Eu acho que o capítulo está tendo uma continuidade muito boa, uma presença muito boa, né? E que continue assim, com esses novos membros da diretoria. Sejam bem-vindos, né? É isso. Obrigado, Céa. Natália, por favor. Não, parabéns aos eleitos e muito bacana o tempo que a gente, né, fico feliz aí que a gente conseguiu, acho que fazer um bom trabalho nesse tempo, espero, né, que tenha sido a contento e também com o que o CA falou, né, do nosso rigor com as contas, a gente tentou, né, apesar de a gente não entender, assim, não ser, né, nenhum contador, mas a gente tentou fazer um esforço para trazer um bom trabalho aí para, né, na fiscalização e tentando sempre aprimorar, né? Essa é a ideia, né? De dar recomendações sempre positivas para melhorar o capítulo e continuar à disposição, inclusive, né, professor Flávio, para a gente fazer essa reunião realmente, para, se quiser, com o pessoal do novo conselho também, que a gente pode passar algumas figurinhas também sobre que a gente teve fazendo esse último exercício aí. Então, Obrigado, Natália. Guilherme, por favor. Eu também agradecer, professor Flávio, pessoal também, acho que foi, com parte do Conselho Fiscal, né, a gente tentou pensar formas sugerir formas, né, de tornar a organização mais forte, acho que estamos no caminho certo de alguma forma. Também me coloco à disposição para o novo conselho, caso a gente possa, precise trocar alguma coisa, e parabéns também para as novas pessoas eleitas. Obrigado, Guilherme. Pegando o gancho ainda do que vocês falaram, né, realmente, e eu tinha feito esse comentário anterior, né, o capítulo, né, um de vocês do Conselho Fiscal mencionou isso, né, acho que foi a Juliana, né, nós somos voluntários, todos voluntários, né, então, né, a gente, fora esse grupo de pessoas que está na diretoria, né, muitos que são mais próximos das atividades do dia a dia do capítulo sabem que a gente tem uma ajuda fundamental da Érica, né, que é lá do NIC-BR, né, e que por uma gentileza do NIC-BR, que é o nosso membro organizacional quase fundador, que dá um apoio, né, não financeiro, dá um apoio financeiro também como membro organizacional, mas dá um apoio não financeiro essencial para muitas coisas do capítulo, né, e uma delas é a disponibilidade do tempo da Érica, que faz grande parte, quer dizer, todas essas informações que estão lá nas pastas compartilhadas, lá que o Conselho Fiscal recebe, né, é a Érica que também não é contadora de profissão, mas que faz um trabalho essencial de pagar as contas, né, de ter toda a interface com o banco e colocar os documentos, né, da melhor maneira possível, seguindo as recomendações do Conselho Fiscal, né? Então, tem um trabalho aí também de manter a membresia, né, o contato com os membros, então a Érica é essencial, e o Tocos, né, que agora foi eleito para o Conselho Fiscal, né, e que também faz um trabalho essencial de apoio técnico, né, para o portal e para as listas, né, e-mails e toda essa parte técnica do funcionamento do capítulo. É um trabalho voluntário do Tocos também essencial para nós, né, e fora isso as horas que os membros da diretoria conseguem dedicar de forma voluntária, né, para o trabalho, e não só os membros da diretoria, mas outras pessoas que atuam em outras, né, nas diversas atividades que a gente organiza ao longo do ano. Então, assim, nós, de fato, não somos uma entidade rica,
né? Os recursos que a gente recebe, quase, né, em grande parte, são para repassar para projetos em parceria com outras entidades. É assim que a gente tem conseguido fazer mais coisas, né? É fazer essas parcerias, porque nós não temos uma equipe própria, uma equipe que possa ela mesma executar ou mesmo gerenciar projetos muito grandes, né? A gente depende dessas parcerias, é uma maneira de levar adiante nossa missão, procurando entidades que compartilhem, né, nessas atividades dos nossos princípios, né, dos nossos valores, da missão da Internet Society. E é assim que a gente tem conseguido fazer mais com menos, né, nos últimos anos. Acho que isso é reconhecido pela Internet Society, por exemplo, né? O capítulo brasileiro é sempre usado como um exemplo de um bom capítulo, né? Que consegue fazer bastante coisa, né? Mesmo tendo poucos recursos, né? Então, a gente é reconhecido, né, pelo volume de atividades, né, pelo nosso interesse em participar das coisas da Internet Society. Flávio, quantos capítulos existem hoje? Mais de 100. Mais de 100. Nesses mais de 100, olha, capítulos que fazem o que a ISOC Brasil faz, com os poucos recursos que tem, é espetacular. Espetacular. Raquel. Obrigada, Flávio. Primeiro, também agradecer, né, a todos que participaram, não só das eleições, como também ao comitê, à comissão fiscal, que agora sai, né, Natália, Guilherme, Juliana, e nomear, Flávio, você também estava falando das atividades, né, dos voluntários, eu acho que do GT, de responsabilidade dos intermediários, os coordenadores no ano passado, a Bruna Santos e o Paulo Renan, e as novas coordenadoras, né, a Camila e a Roberta, que fazem esse trabalho de mediação, e também agora o GT de Soberania Digital, né, o trabalho que vem sendo feito pelo Pedro, que é um diretor, mas que tem aí um trabalho extra também com essa coordenação. Então, e principalmente agradecer o seu trabalho, Flávio, que eu acho que tem não só o trabalho como presidente, mas como voluntário mor da ISOC Brasil, tem feito nossa visibilidade, não só a organização das atividades, mas também dando essa visibilidade para o capítulo. E como o CA falou, grande parte desse reconhecimento que vem da ISOC Global e da comunidade global como um todo, né, e a região toma o Brasil como um exemplo, o capítulo do Brasil como um exemplo, vem desse esforço. Então, muito obrigada, Flávio. Obrigado, Raquel. Allan Kardec, fale. Vou aproveitar o gancho da Raquel. Bom, é muito bom ver todos e todas novamente, apesar de ter passado alguns anos sem participar das reuniões, mas eu tive o prazer de contribuir, né, na medida do possível, junto com todos vocês, inclusive o professor Flávio, e reforçar esse compromisso. Eu acho que o capítulo brasileiro ele é quase um espartano, né, no meio de toda a AISO, porque, de fato, o capítulo brasileiro ele tem um protagonismo natural, né, nosso dentro da comunidade. E isso se dá justamente pelo compromisso de todos vocês, né, que fazem e continuam fazendo, a comunidade como um todo, os voluntários. Eu acho que é fenomenal. Hoje eu fiz questão de participar, troquei uns e-mails com o Flávio, eu vou entrar na reunião, porque faz muito tempo que eu não troco figurinhas, e é sempre bom ver todos vocês, e eu só tenho a agradecer e dizer que eu continuo por aqui, sempre à disposição, como todas que nós crescemos, que na hora que o capítulo precisa, a gente sabe que o voluntariado nosso é forte, e a gente continua nessa batalha para uma internet sempre melhor para todos, né, e todos. Só isso. Obrigado pelas palavras. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente tinha feito um esforço, depois a pandemia nos atrapalhou um bocado, mas a gente tinha feito um esforço, né, para tentar mobilizar os nossos membros espalhados pelo Brasil. A gente chegou a identificar, né, a gente pediu pela lista, né, quem é que está, né, tu estás aí em Fortaleza, a gente em todo o Brasil, né, vamos tentar listar nomes de pessoas que nas diferentes cidades do país, né, se disponham, né, a servir como uma espécie de embaixador do capítulo e organizar atividades nas suas cidades, né, aproveitar outros eventos que são realizados pelas universidades, pelas organizações da sociedade civil, né, nessas muitas cidades, e encaixar
uma palestra, uma atividade, uma apresentação do capítulo, né, junto desses eventos que já tem naturalmente o seu público, né? É uma maneira da gente ganhar visibilidade, de levar adiante a nossa mensagem, né, a missão da Internet Society, né, um pouco disseminar também as nossas atividades, convidar as pessoas para participar. E é isso agora que talvez a gente possa voltar a tentar fazer esse esforço, né, de motivar os nossos membros espalhados pelo país a voltar a organizar atividades presenciais. Tá? Raquel, tu ficasse com a mão levantada? É nova mão? Não, é a mão velha, É a mão literalmente. velha. Muito bem. Nós podemos considerar, acho que encerrado, né, esse segundo ponto da nossa ordem do dia, que era o processo eleitoral, e ir para o ponto final da nossa agenda, que é assuntos gerais. Então, a palavra está aberta para quem quiser fazer qualquer, né, observação, comentário. Né? A gente divulgou o nosso relatório anual de 2022, ainda não tivemos oportunidade de divulgar o nosso plano de ação para 2023. Né? Estávamos também esperando a eleição dos 2 novos diretores, né, para poder definir esse plano de ação e divulgar. A gente sempre tem feito essa divulgação por volta de fevereiro, sempre mesmo. Então, em breve, a gente deve procurar fazer essa divulgação, e a gente está, obviamente, como sempre, inteiramente aberto, né? E não só aberto, como desejoso de receber contribuições, sugestões, não apenas de sugestões de coisas que a diretoria possa fazer, mas, mais ainda, né, sugestões de trabalho voluntário, né, de pessoas se oferecendo para nos ajudar a organizar atividades, sejam elas presenciais ou online, né, de qualquer tipo, né, sejam webinars, sejam eventos, sejam cursos de capacitação, projetos, enfim, qualquer outro tipo de atividade, né? A gente depende disso, né? Nós somos um grupo de voluntários, então é um apelo que a gente faz para os nossos membros todos, né? Votantes ou não votantes, né? Todos os membros são iguais nesse aspecto, né? De nos ajudarem a realizar atividades, não apenas aquelas que a própria diretoria propõe, mas atividades que os próprios membros venham a propor e nos ajudar a conduzir. Né? Gente, se não houver nenhum pedido para se manifestar nesse momento, né, eu acho que a gente está já encerrando a nossa Assembleia Geral, né? Agradecer a todos pela presença, muito obrigado, mais uma vez parabéns aos eleitos, muito obrigado àqueles que estão encerrando seus mandatos e novamente um pedido para que todos continuem acompanhando o capítulo, interessados e ajudando a gente a desenvolver as atividades. Tá? Então, muito obrigado obrigado a todos. por tudo. Boa Obrigado, tarde, Flávio. e nós vamos encerrar aqui, eu vou encerrar a gravação. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todas e todos. Boa Obrigado, tarde.